Voltamos depois de algum tempo, voltamos com o nosso programa pelo YouTube, A Hora da Verdade, Alimento para o Espírito. Eu quero agradecer a todos aqueles que ouviram, né? Por esses tempos todos, o programa pelo YouTube, Hora da Verdade, Alimento para o Espírito. Porque o próprio Jesus, ele diz lá no deserto ao Satanás, né? Que Satanás pediu para Jesus transformar as pedras em pães. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, o cristão, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então voltamos aí com o programa A Hora da Verdade, Alimento para o Espírito, para a amada igreja, para os queridos irmãos e irmãs, que eu sei que os tempos são difíceis. Esse problema todo que houve aí, né? E aí a gente deu um tempo, porque o coração do cristão está muito abalado. Porque, certo que Deus vai dar um avivamento, espero que dê agora, depois que você ouvir essa santa palavra de Deus, para alimentar o teu espírito. E que Deus fortalecerá a sua fé. E não se preocupe, o mundo sempre foi desse jeito. Sempre, sempre, sempre. E nos últimos dias, né, que para a volta do Senhor Jesus, tem que se cumprir o que tem que se cumprir. Mas bem-aventurado aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus e suporta essa pequena aflição aí. Porque o problema maior será para os cristãos que ficarem após a primeira vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento. Aí os que ficarem aqui, a igreja que ficar, o que está acontecendo hoje não chega nem perto do que acontecerá naquele dia aos cristãos que ficarem. Vai ser terrível, né? Se não deixarem ser chipados, não comprarão, não venderão, e serão entregues pela própria família, pelos amigos, porque vai ser como, vão tomar os cristãos ficarem como revoltosos da lei, né? E não vai poder comprar e nem vender. E na hora ali da prisão, ou negam a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, ou serão torturados e decapitados. E lá em Apocalipse diz, bem-aventurados aqueles que vêm, né? Quem são aqueles que vêm degolados? Está escrito. Aqueles são os que suportaram e venceram a grande tribulação e não se deixaram ser marcados. Então, enquanto nós estamos ainda aí no limiar da vinda, a volta de Jesus, que é real, isso é realidade, não é ficção, tá? Não é fake news e também não é conversa fiada, é a realidade. É a realidade. E os cristãos que
estão aí com a vida atrapalhada, é bom se reconciliar com Deus. Eu preciso voltar para a igreja. Não, você tem que voltar para Jesus, para depois entrar em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Não adianta você voltar em comunhão, né, com a igreja e não com Cristo. Né? Existe uma hierarquia espiritual. Então eu quero aqui, nesse momento, começar com o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Veja que interessante, que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, ela não muda. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. João capítulo 14, Evangelho, versículo 16. Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco um dia, 2 dias, não, para sempre. Para sempre. Então, lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e ficou com os discípulos até os dias finais da vida deles. E ali o Espírito Santo que deu força e graça para eles suportarem ali a tortura, suportarem ali como Pedro, né, que diz a história que ele foi crucificado de cabeça para baixo. E os cristãos que foram jogados por Nero na arena, o próprio Paulo, que com o Espírito Santo dentro dele, a esperança era, esse corpo precisa morrer para que eu possa subir à eternidade para o paraíso e esperar na vinda do Senhor um novo corpo imortal, né? Por isso que lá em Filipenses, ou Tessalonicenses, diz, irmãos, não quero que sejais ignorantes daqueles que já dormem em Cristo, para que não fique com os outros que não têm Jesus, eles não têm esperança da ressurreição. E ele completa, na vinda do Senhor, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, que estamos vivos, seremos transformados e subiremos juntos a encontrar com o Senhor. Será como abrir e fechar de olhos. Essa é a vida do Senhor Jesus nesse século, né? Versículo 17 diz, o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, que quando você desceu às águas, querido irmão, querida irmã, quando você entregou a vida a Jesus, confessou Ele, não por sentimento e emoção, mas conscientemente, sabendo que nós não merecíamos nada disso. Nós estávamos condenados ao sofrimento eterno. E o sangue de Jesus ali na cruz do Calvário foi o pagamento. Então, se algum amigo ou amiga está me ouvindo, você tem direito à vida eterna. Tem direito já adquirido porque já foi pago o preço, né? O sangue de Jesus foi derramado e ele é um antídoto que tira o veneno da serpente, que é o pecado original. Aí você passa através do batismo, né? Porque é cabelo, barba e bigode. Quem crer e for batizado. Você entender isso, que nós não merecemos nada, e entregar a vida a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador,
com certeza você receberá o Espírito Santo, né? O Espírito de verdade que o mundo não pôde conhecer, não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, amada igreja, mas vós, queridos e queridas irmãs, mas vós o conheceis. Então, se você estiver afastado, se você se autodeserdou e virou um filho pródigo, saiba que a ovelha cai no lodo, mas não vira porco. A ovelha suja tem que se arrepender e dizer igual ao filho pródigo: Pai, pequei contra os céus e a terra, não sou digno de ser chamado seu filho. E volta, reconcilia, e tem um anel de conserto, né? O anel de conserto, que foi dado ao filho pródigo que voltou, que se arrependeu de verdade, não é arrependimento só para usar Deus, não. Tem que se arrepender de verdade e ter na consciência do preço que foi comprado. Então diz aqui: mas vós o conheceis porque habita convosco. Olha, vê se habita convosco. O Espírito Santo habita dentro do nosso espírito, habita convosco e estará em vós. Então, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E o 18, olha, Jesus ia subir, né? Ele falou para os discípulos: olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que coisa, voltarei para vós. E a santa palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E Jesus promete: na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for, virei vos buscar. E aqui, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, olha que promessa maravilhosa. E que vai se cumprir rápido. Então, perto. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, presta bem atenção aqui, não é esse amorzinho, amor de temor a Deus. Se alguém me ama, Jesus diz, guardará minha palavra. Guardar a palavra do Senhor. Você pode dizer assim: eu tenho que ser perfeito. Não, Jesus não quer ninguém perfeito. Ele quer cristão sincero. Cristão que reconhece o erro, se arrepende, libera perdão, porque se não perdoar, Deus não perdoa. Reconcilia-se com Deus e não volta pelo mesmo caminho. Tá? Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. Olha aí, meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha quão importante é amar ao Senhor obedecendo a santa palavra dele. E faremos nele morada. Então é o Espírito Santo, a presença de Cristo e a presença de Deus em nós. Ou seja, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus já está com aqueles que
já entregaram a vida a Jesus, é filho de Deus, nome no livro da vida. Se estiver afastado, volte. Se tiver filho pródigo, volte. Reconcilie-se com Deus, para que o anel do concerto seja colocado no dedo. E ó amigo e amiga que ouve a pregação, ninguém vai para o inferno porque pecou por causa do pecado. Vai para o inferno porque não aceita o preço pago pelo pecado. O preço foi na cruz do Calvário. O nome dele é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que é vivo, é presente, é onisciente, onipotente, onipresente. Está te chamando, amigo. Vem. Vem porque quem de jovem não morre, de velho não escapa. Então esse mundo é uma ilusão. Esse negócio de a turma brigando, poder aqui, poder ali, poder acolá, tudo isso acaba. Mas nós, servos de Deus, nós, ovelhas do Senhor, nós, igreja de Jesus, noiva do Cordeiro, vamos receber um corpo eterno, né? Eterno. Morada eterna e o reinado de Cristo. Então tudo isso aqui é nada, perto do que está preparado para a noiva do Cordeiro, que a tribulação do tempo presente não se dá para comparar com a glória do porvir, querido irmão. Então, olha para Jesus, autor e consumador da fé. Não fica olhando para essas coisas aí, não. Olha para Jesus, ora a Deus, fala, Jesus, salva almas. Jesus, abençoa o país. Jesus, a oração quebra no mundo espiritual o ataque de Satanás. Na verdade, a luta não é contra carne e sangue, né? É contra o mundo espiritual. E você fica olhando carne e sangue, você não está guerreando a verdadeira guerra espiritual, né? E Jesus nos deu poder, e vos dou poder. E o versículo 24 do Evangelho de João 14 diz: quem não me ama não consegue guardar minhas palavras. Então, cristão, veja bem, se você não guarda a palavra do Senhor, fica negociando com Deus, Deus abençoa, cai fora e vai lá para a lama. Volta e vai lá para a lama, porque você não ama. Então, quem ama guarda, não volta para a lama. Guarda as minhas palavras. Aí diz, ora, a palavra que ouviste, Jesus diz, não é minha, mas do Pai que me enviou. O negócio é sério, hein? É do Pai que me enviou. E aí diz aqui assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha aí, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então você tem o Espírito Santo. Abra o ouvido do Espírito, não do sentimento, emoção, fé que não leva a lugar nenhum. Você chora, você fala em língua porque o falar de língua não depende, é um dom dado sem arrependimento e o Espírito Santo flui. Mas passou aquilo ali, você volta e faz a mesma besteira na vida. Por quê? Porque você não deu ouvido espiritual aos ensinamentos. Só o Espírito Santo é que convence o homem do erro, do pecado e do juízo. Então, Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, abra os ouvidos espirituais, porque é tempo, eu creio, é tempo em que o Espírito Santo, Deus vai dar um avivamento nesses últimos tempos para os servos e servas de Deus que são fiéis,
ganharem almas para Cristo. E Deus já está colocando o joio está aparecendo aí. Que a palavra de Deus diz lá em Malaquias, e naquele dia vereis quem, né, serve e quem não serve a Deus. E você vê aí que muita gente, olhando para a política da terra, foi para um lado totalmente desprezível, que pode tudo, né? E foi lá e fez o voto a essa turma que fez o pacto com Satanás, né? Porque é claro que fizeram, tanto, só vê o que está acontecendo, mas Deus vai dar um jeito. Deus ainda vai colocar tudo no eixo. É só a igreja orar e jejuar. Ora e jejua, porque nós precisamos de frente livre para poder pregar o evangelho e ganhar almas para o Senhor Jesus, tá? O Apocalipse 13, versículo 9. Se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à noiva do Cordeiro, à igreja. Tá? Não é igreja jurídica, é igreja corpo de Cristo. Tá? Corpo de Cristo. Vós sois membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 e 27. Então vamos abrir os ouvidos espirituais e vamos ouvir o Espírito Santo. É ele que convence o cristão também da besteira que faz na vida, do erro, do pecado, do juízo. Ninguém é perfeito, mas quando você ouve o Espírito Santo, você corrige a trajetória de vida. Você faz como Hebreus diz lá, Hebreus 12, 1, deixai todo embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para o mundo? Para a direita, para a esquerda, para trás? Não. Para frente não, para Jesus. Jesus, autor e consumador da nossa fé. E diga-se de passagem, pelo gozo que lhe estava proposto de ver o resgate das almas, ele derramou o sangue. Ele deu a vida dele, ele fez a parte dele. Aí Deus manda o Espírito Santo Consolador em nós, o Espírito Santo está fazendo a parte dele. É o cristão que tapa os ouvidos. Então, vamos fazer a nossa parte, ouvir o que o Espírito Santo nos diz e obedecer a santa palavra de Deus e arrumar a trajetória da vida espiritual. Por quê? Você pode estar atravessando uma rua e morte súbita já era. Né? Não dá tempo nem de falar, Jesus, socorro. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Infiéis aqui é o crente ímpio, o cristão ímpio, né? Que diz lá em Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Há muitos cristãos que, na verdade, praticam impiedade, né? E quer que o cristão que está do lado dele no certinho diz, isso não vai dar certo. Para com isso, você não precisa ser tão assim, porque não é desse jeito. Então, infidelidade. Aqui diz infidelidade, não é incredulidade. Tem cristão infiel que lá na frente Deus pega ele. Aí vai cair a ficha, né? Mas sofrer para quê? Vamos ser fiéis ao Senhor. Porque é fácil pôr no carro assim, Deus é fiel. Pois ao contrário, sou fiel a Deus. Fiel a Deus é, como eu já disse, errou, se arrepende, de verdade, deixa. Provérbios 28, 13, 14, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia e prosperará. 14, o que endurece seu coração virá cair no seu próprio mal. Então é com nós.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O mundo já é em trevas, eu estou dizendo mundanismo. Então, não estou falando de almas, as almas não têm Cristo, estão lá. Mas não pratica aquilo que elas praticam. Isso é a luz. Vós sois a luz do mundo. Tem que brilhar e trazer aquelas almas para a luz, né? Tirar elas das trevas. Por isso que comunhão tem a luz com as trevas. Não tem a comunhão com trevas, com pecado. Pecador, vem para Jesus, vem para a luz, né? Versículo 16 de 2 Coríntios 6 diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Não é? Ídolo aqui não é só imagem, é idolatria, né? A idolatria não é só imagem. A avareza é idolatria, né? Porque vós sois, olha só, hein? Voltamos lá em João 14, 16. Vós sois o templo de Deus. Olha aí o que nós somos. Igreja do Senhor, templo de Deus, do Deus vivente, que dá vida. Como Deus disse, olha só, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas que privilégio, nós não fizemos nada, gentios. E aí Deus abre a porta da graça e nos dá o nome no livro da vida, todo aquele que nele crê e recebe como único Senhor e Salvador o Filho dele, e confessa, é batizado, o Espírito Santo desce, nos transformamos morada do Espírito Santo. Aí Deus ainda diz, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Para um pouco e pensa, consciência, nós somos povo de Deus, nós não temos que ter medo de nada nesse mundo. Nada. Nós não temos que ter medo dos homens que matam o corpo, mas daquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno, que é Satanás. Então, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quem guarda, Deus nos guarda. Fidelidade a Deus, ele sempre guardou o seu povo. Ele nos guarda também, ainda mais nós que somos cordeiros de Deus em Cristo Jesus pela adoção do sangue. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda, que está perto, hein? E Jesus, às vezes, pode vir aí particular, né? Mas a vinda dele para arrebatamento está perto. Pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso, não é conhecimento, aqui está entendimento, tem que entender quem é você, irmão, quem é você, noiva do Cordeiro, pelo preço que você foi comprado, e começar a levar a sério a salvação da sua alma. Porque não tem essa, eu fracassei por causa de fulano, beltrano, ciclano. Mentira. Fracassou porque você quis. Porque ninguém influencia ninguém. Eu sou influenciado pelo Espírito Santo quando abro o meu ouvido espiritual. O único que me influencia é o Espírito Santo, é Jesus, é a palavra de Deus. Então, esse papo de que foi fulano, beltrano, ciclano, por causa disso, daquilo, é mentira. Não deixa Satanás te enganar, não. O único culpado é nós próprios, que vamos na onda, né? Surfa nessa onda que Jesus vem, você fica aí sim. Aí o bicho vai pegar, porque o anticristo, o trem é bravo. Não fica aí, não.
Faz tudo para ser arrebatado na primeira vinda aí. Então, que não os movais facilmente o vosso entendimento, não conhecimento. Tem que entender. Entendimento cai no espírito. Porque a inteligência é para os teóricos. O crente teórico é inteligente. Mas a sabedoria é para o crente prático. Ele pratica aquilo que ele lê. O inteligente que é prático, né, que ele não pratica, ele é inteligente. Mas é teórico, ele vai pensar, será, Deus falou, mas hoje não. Isso é conhecimento. Sabedoria, entendimento, Deus falou, estou fazendo. Deus mandou, estou me arrependendo. Isso é sabedoria, é prática. Prática. Então, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aquele tempo, hein? Então, pensou no dia de hoje. Então, querido irmão, querida irmã, Igreja do Cordeiro de Deus, lavada, remida no sangue, para de se perturbar, para de ouvir notícia, ficar ouvindo essa mentirada. Quanto mais notícias você vê, mais você fica ali cativo por mentira do diabo. Muitos fake news, essas coisas. Volta ao primeiro amor. O primeiro amor é ler a santa palavra, é amar a palavra, é orar, é jejuar, é louvar, dá mais tempo a Deus, dá mais tempo ao Espírito Santo. E isso depende de cada um de nós que somos membros do corpo de Cristo. Por quê? A jornada, ela é uma só, o arrebatamento, mas a caminhada é individual. Programa A Hora da Verdade, Alimento Espiritual, com servo de Deus, Rodrigues. Que Deus os abençoe e até a próxima gravação. Amém.